Shalom, graças a Deus, estamos aqui. Eh, Informar que tivemos uma experiência a respeito dos vídeos, né? Então, as pregações já serão gravadas, né? Teremos de gravar porque não ofereciam as lives, né? Não ofereciam uma boa qualidade. Tivemos essa ideia agorinha mesmo, por isso estamos a gravar essa pregação. Né? Desculpa, né? Tínhamos que transmitir ao vivo essa pregação, mas teremos já de gravar e havemos de publicar, amém? Então, vamos rapidamente, nossa palavra. João. Primeira carta de João. Primeira carta de João. Primeira carta de João, versículo 8. Então, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8 até 10. Há uma continuação, mas essa continuação vai até capítulo número 2. E por isso hoje teremos nossa pregação em João capítulo número 1, João capítulo número 2. Não há uma Bíblia em Xangá, né? Não. E João capítulo número 2 também. 1 João, sim. Tudo isso é 1 João. Capítulo 2 também, versículo 1 até... até 2. Né? Isso aconteceu porque dividiram a Bíblia por capítulos e versículos. Então, por isso que nós temos esses problemas. Deve haver uma continuação, né? Uma ligação. Estou lendo. Assim diz a palavra de Deus. Em primeira carta de João, capítulo número 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João, capítulo número 1, versículo 8 até 10. E 2, 1 até 2. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui é uma continuação no capítulo número 2. Então vamos ler 2 versículos. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, no sangue do nosso Salvador, Jesus Cristo, Pai, curvamos as nossas cabeças, porque o Senhor é santo. Toda a reverência, Santo Espírito, é para o Senhor. Estamos diante daquele que nos conhece tudo, conhece os nossos corações, conhece todo o pensamento, conhece toda a intenção. Diante de ti, Rei da Glória, Pai, não há nada a esconder. E nós, Rei da Glória, Pai, nos humilhamos diante de ti, neste exato momento. Pai, estamos diante da sua palavra, queremos debruçar, Pai, o que ela ensina, o que ela diz. E nós queremos entender. O homem por si só é incapaz de entender essas coisas, pois elas são espirituais. Pai,
permita com que o Espírito Santo nos ensine a sua palavra. De hoje para sempre. Amém. Rapidamente para esta carta, não vamos levar muito tempo. É uma pregação que não vai pegar 50 minutos. Pois estamos a gravar a pregação, não é live hoje. Algumas coisas foram ajustadas. Então estamos em primeira carta de João, capítulo número 1, versículo 8. E continuamos até 2, versículo 1, número 2. Ninguém tem Bíblia xangana, né? Pode ir mais frente. Ok, muna Bible lá xangana. Você pode me ler o livro. Como? Quem vai traduzir? Não domina bem xangana. Mas ok, vou juntar isso. Sim, juntar. Nós conhecemos este apóstolo João, né? Este apóstolo é um apóstolo um pouco diferente, é um apóstolo um pouco diferente, é um apóstolo que fala mais de Jesus de uma forma muito detalhada, até nós entendemos, né? É um apóstolo que nas suas cartas, ele quando escreve sobre Jesus Cristo é muito diferente de outros apóstolos, como Mateus, como Lucas, como outros, né, nos evangelhos, e outros também, como Paulo, né, Judas, escrevem sobre Jesus, mas João é muito diferente a escreve coisas que nos levam até ao fundo quando ele fala de Jesus, né? A carta simples de João, 1 João, 2 João, são cartas que nos levam a conhecer Jesus Cristo. Então, o tema, como que vou retratar este tema? Este tema o que significa ser pecador, né, para o cristão e para um ímpio, né? Acho que vou desenhar assim, mas vinha com o tema no sentido de pecado, mas para deixar mais claro o sentido de pecador para cristão e para um ímpio, isto é, o penitente, o injusto, né? Então que ele mudou e cá vai crescer, nem lá vai crescer. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, por que trago esse tema? Porque há uma linha que diz que se Jesus Cristo morreu no pecado e derramou seu sangue, lavou algumas pessoas do pecado, então hoje já não existe pecado. Então Jesus Cristo aniquilou o pecado e aquele que aceita ser cristão já não tem pecado, só pode viver normalmente. Então uma doutrina que é pregada em todo o mundo diz que o pecado já foi aniquilado, já não existe pecado, né? É uma doutrina. A outra linhagem também que aceita que há pecado, existe pecado, mas basta aceitar Jesus Cristo, né? Você já não é pecador, né? Você já não é pecador, você é justo, você está limpo, né? Então, a partir daí, você não é intitulado pecador, né? Então, é isso que nós queremos abordar para podermos entender melhor, né? Então, João diz o seguinte, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, esse texto não é para colocarmos
numa caixa para um ímpio. Dizer que não, isso aqui é para uma pessoa que não conhece a Deus. Mano, aquela não tive esquembo, né? A marriquila é mundo, aquela não tive esquembo. Não é isso. É para todos, né? Tanto para cristãos, tanto para os ímpios. Embora que, embora estará a destacar mais os cristãos, né, nessa carta. Essa carta vai diretamente para os cristãos, mas esse texto envolve ambos, tanto os justos, tanto os injustos. Então, João vem rebater essa ideia de que se você já é cristão, já aceitou Jesus, já aceitou a palavra de Deus, a partir daí, né, você já não tem nenhum pecado, você está limpo. Então, João vem reprovar essa ideia. João vem reprovar a ideia daqueles que dizem que Jesus Cristo, quando ele morre no pecado, ele tirou o pecado totalmente do mundo. E não estamos limpos, né? Vivemos normalmente, o pecado já foi aniquilado. Acho que já se ganhou ele. E isso a filha chamando, então, João, quase tinha mal ali, né? Então, João vai lá, né? João diz: não, nós ainda temos pecado. O pecado ainda jaz neste mundo. O pecado ainda está presente, né? Mas há uma diferença por causa da cruz. Há uma diferença, não como antes, mas por causa da cruz há uma diferença, mas o pecado ainda existe. Porque ele disse: se nós negamos, dizendo que não temos pecado, eu te enganar, né? Enganamos-nos a nós mesmos. Então, se dissermos que nós fomos lavados completamente, nós estamos nessa terra, nós já conhecemos a Jesus Cristo, já não temos pecado. É um engano. Em frente à Bíblia diz que não conhecemos a Deus. Veremos. Então, saiba hoje que você carrega um pecado. São 2 pacotes de pecados que tu carregas. Você carrega o pecado de Adão. Adão, né, Eva, logo vai ali marreter as coisas. Eles não obedeceram a palavra de Deus. Então, esse pecado que você carrega de Adão, é por isso que você vai morrer um dia. Se não fosse o pecado de Adão, não haveria morte. A morte entrou por causa de um homem a conhecer Adão e será aniquilado por um homem a saber Jesus Cristo. Mas vamos tratar essas coisas para podermos entender. Então, a morte vem testificar o pecado que tu tens. Este é o primeiro pacote que tu tens do pecado. Então, este é pecado involuntário. Então, no segundo pacote tens pecado voluntário, que são seus pecados. Pecados que você tratou com as suas mãos, pecados que você tratou com a sua mente, pecados que você tratou com a sua boca, pecados que você tratou com seus olhos, pecados que você tratou com seus pés. Paulo diz o seguinte, né? Os meus pés correm para ir derramar o sangue, né? Então, são pecados voluntários. Quando chegas naquela fase de é adolescência, né? Porque uma criança não lhe é imputado a culpa, né?
sendo criança, não é responsável pelos pecados. Pois embora existe uma doutrina que diz que basta nascer, estar nessa terra, é criança, não é criança, basta morrer, está no inferno. Mas não é isso que a Bíblia testifica. Jesus disse: deixem as crianças, né, vir até mim, porque o reino dos céus pertence a eles. Né? Então, essas crianças, né, o reino dos céus pertence a essas crianças. Então, basta chegar até uma idade que já não é considerado mesmo criança. Os seus atos passam a ser voluntários. Né? Já não é criança. Então, são esses pacotes que nós temos. Então, saiba hoje que existem duas linhagens. Ou você escolhe ser criança, não nascer, ou cresce, já tem a responsabilidade do pecado que tem de tratar. De hoje até que Cristo venha, ou até que a morte te conheça, né? Da carne, não espiritual. Então é por isso que você tem pecado hoje, por essas razões. Pecado de Adão e seu pecado voluntário. Que ninguém te influenciou, ninguém te cogitou, dizendo que não, isso aqui é bom, vamos fazer. Alguém me influenciou, por isso que eu pratiquei o mal. Não, até Cristo pode anular aqueles pecados que lhe influenciaram a executar, né? Apenas vai deixar os seus. Aqueles que a tua mente disse, não faça. Mas mesmo assim você meteu a mão. Então são esses pecados que tornam ser voluntários. Né? Então, como cristãos, João nos explica essas coisas para nós sabermos que temos uma coisa por tratar. Há uma urgência, há uma coisa que nós temos que tratar. Nós devemos estar atentos. Né? Tem que ver atento. Quando eles chegam, tem que chivona. O pecado todos os dias. Todos os dias, meu irmão, você tem que fazer esse esforço de não pecar contra Deus. Todos os dias. O mundo nos assedia. Muita coisa, né? Devemos estar atentos. Então, não termina por aí. Né? Sabermos que temos pecado. Temos pecado, sim. Então, o que fazer? Segue, João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, antes não conhecíamos a palavra de Deus. Éramos pecadores. Ainda tive ritulas quembo, ele vai de oi. E aí tive a ritulas quembo, né? E conhecemos que existe pecado. Temos um conhecimento que nós carregamos culpa diante de Deus. Então a palavra diz: se confessarmos esse pecado, o injusto, aquele que não quer Deus, não confessa seus pecados. Porque confessar o pecado está junto com o arrependimento. Então, o injusto não faz isso. Até pode ir orar, né? Senhor, eu fiz isto, por favor, perdoa. Mas não é recebido como tal, né? Como confessar, porque isto é acompanhado com arrependimento. Então, não conhecia a palavra de Deus, passa a conhecer a palavra de Deus. Ouviu que há um Jesus, ouviu que é a escritura que você tem de seguir, que é a lei de Deus. Ouviu, lhe explicaram que tinha de confessar os seus pecados e se arrepender. Fez a mesma coisa. E
e se arrependeu, torna-se a ser cristão. Provavelmente nós estamos aqui, né? Fizemos a mesma coisa. Tínhamos conhecimento do pecado. Tínhamos conhecimento, não, Jesus estão a lhe pregar. Há uma escritura por ler. Optamos por fazer isso. Então nos tornamos cristãos quando realizamos isso. Quando nós confessamos nossos pecados e nos arrependemos e cremos em Jesus. Logo, te sola ka swijoxa hina. E coloca isso. E lança mina ya hina. E colano, e nem vai crescer. Logo, e aí aí vai crescer. Não somos cristãos se não formos a fazer isso. E não, como tratar o pecado já enquanto cristão? Porque João nos informa, mesmo sendo ímpio, mesmo sendo cristão, o pecado ainda existe. Né? Então, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo cristão é purificado de toda injustiça. Em qual ele não vai querer ser bastante caminhando em um quaio, mas aí temos de perceber bem essa doutrina. Não podemos ser iguais daqueles que dizem que assim que Cristo morreu, lavou-nos na cruz de Calvário, já não temos pecado. Aí nós temos de entender. Há uma diferença aí no cristão. O cristão passa, aliás, alguém passa a ser cristão. Ele já não vive no pecado. Ele, quando vê o pecado, já não tem prazer. Aquilo que ele tinha prazer lá atrás, antes de conhecer a palavra de Deus, sente nojo por fazer. Antes de chamo. Ambele que binza logo lá com a gente ali chega acabar bela e nada. Parece que é algo que está, não sei como poderia explicar. Parece que algo está no interior dessa pessoa a levar uma faca por dentro, a picar o coração, dizer, não faça isso, né? Por causa daquilo que ele carrega, o Espírito Santo. Quer pegar na coisa, não posso conseguir, né? Então quando você está no sono, aquele sono que parece que está sonhando com alguma coisa e você tenta acordar e você não consegue fazer. É aquilo que acontece num cristão quando quer pecar. Consigo. Daí está a diferença. Não, por que ainda há pecado no cristão? Por causa da nossa vida diária, né? A nossa mente às vezes escapa. A nossa mente escapa. Nos pecados onde nós escorregamos. Às vezes metemos mão onde não podemos meter mão. Né? O pecado de Davi era um justo, né? Assim que diz a Escritura. Era um homem temente a Deus. Viu Betseba e adulterou. Caiu no pecado. Mas nós conhecemos a história, depois ele se arrependeu e tal. Então são esses deslizes que são considerados. São coisas que não praticamos todos os dias. São coisas que não colocamos planos. Não. Por ano vou pecar 2 vezes nesse pecado. Em janeiro e em dezembro. Você colocar um plano. Não são esses pecados que estão a se referir. São deslizes involuntários. Mas às vezes são pecados voluntários. Então é essa diferença que há no cristão. Ele não vive no pecado, ele não está na lama. Ele já anda na santidade. Né? Ele medita nas Escrituras, faz esforço dia após dia para não pecar contra Deus.
né? E 10 diz: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É aquilo que eu estava a dizer. Não está em nós, né? Terminando essa parte. Então, para o injusto, o pecado ainda permanece ser de Adão, né? E pecado voluntário. Para o ímpio, as coisas não mudam. É aquilo que nós sabemos. Mas para o cristão, as coisas já mudam, né? Ele já não vive no pecado, almeja mais a santidade. Então, como explicar aqui que a palavra diz: e nos purifica de toda injustiça? Você vive aqui todos os dias tentado por pecado, sei lá, tudo mais. Você pode pecar só pelos teus olhos. Você olhou para um sítio que não podia olhar e a tua mente gira, pensa em outras coisas, você já pecou. Você está sentado com suas coisas, a fazer suas coisas, né? Passa aquele programa de Rodrigo Faro, né? Você vê aquelas miúdas e tal. Viu, puxou a imagem, viajou para outras coisas, principalmente para os miúdos, né? Para os homens. Gostam muito de ver essas coisas e viajam. Pecou. Então em algum momento são coisas que não premeditou, né, para que pudesse pecar, mas às vezes você viu e a tua mente te lança para outro sítio, né? Acontece isso conosco, mas nós fazemos esforço para não, né, para não acontecer isso. E para o injusto já expliquei. Então estava a explicar essa parte. Não, isso acontece para alguém que está na palavra de Deus. Essa palavra acontece verdadeiramente quando ele expira, quando ele morre, quando a pessoa ela morre, né? Quando nós morremos, Deus não nos olha com pecado. Não há nenhum pecado em nós. Como isso, né? É aquilo que a palavra explica aqui no versículo número 2, capítulo 2. Não, mas é de chegar lá, mas quero explicar essa parte. Jesus Cristo, quando morre na cruz de Calvário, ele morre e aqueles que o aceitam, ele os purifica, né? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Estamos a falar de morte espiritual, morte eterna, né? Então, quando você está em Cristo Jesus, quando Jesus te justifica, já tratamos sobre doutrina de justificação, já tratamos o ano passado, tratamos esse, doutrina de justificação. Não, quando Jesus Cristo te lava, ele te justifica, né? Remove toda a culpa, Jesus Cristo. Ele diz o seguinte ao Pai: eu assumi o lugar deste. Por favor, Pai, pode castigar a mim. É aquilo que aconteceu. É por isso que Jesus Cristo foi crucificado, foi lançado nas mãos dos pecadores e ele sofreu no seu lugar. Então Jesus Cristo, quando ele vem assumir os seus pecados, o Pai, neste caso, pisa-o, castiga-o até a sua morte. Então aí há aquela palavra que nós já temos, né? Do salário do pecado é o que? É a morte, né? Porque toda injustiça alguém tem de pagar. Então Jesus Cristo satisfez o Pai porque ele não tinha nenhum pecado. Então a palavra lá no Antigo Testamento
acho que Isaías, acho que Deus teve prazer, o Pai teve prazer, né, de pisar a Jesus. Então Jesus Cristo conseguiu satisfazer o Pai, apaziguar completamente a ira que Deus carregava sobre aqueles que pecaram. É daí que nós já passamos a ter a imagem de Jesus Cristo. Quando o Pai olha para si, né, ele diz: este é meu filho amado. Então essa é a doutrina de justificação, né? Justificou-nos Jesus, deu-nos a justiça. Aliás, deu-nos a pureza total. Essa parte, né, que Jesus Cristo, né, vamos espreitar, parte B do versículo número 9, né, e nos purificar de toda injustiça. Nos purificou de toda injustiça. Mas a injustiça, enquanto estamos aqui, ainda vamos realizar. E nós temos de confessar essa injustiça para que Ele possa nos perdoar. Nota bem, não podemos praticá-lo, né, premeditar a coisa. Não, deixa fazer, Deus vai me perdoar. Não sabemos como que vai ser, né? Esse já não é nosso assunto, não sabemos como vai acontecer. Você e Deus, né? Só para terminar. Então, João, no capítulo número 2, né, ele aconselhando os cristãos, aqueles que aceitaram a palavra de Deus, eu e você, né, dizendo o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não é para estar sossegado, ok, disseram que eu posso pecar, mas eu posso confessar os meus pecados e assim Cristo vai me lavar. Mas João diz: não, não é assim, meus filhos, eu vos escrevo isso. Não para vos incentivar a iniquidade, não. Eu vos escrevo isso para que não pequeis, para os cristãos. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É isso que nós tratamos quando alguém tem um deslize. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo, né? Então essa parte de propiciação nós já tratamos no ano passado. O que é isso de propiciação? E o irmão Jackson vai tratar na quarta-feira. Ele vai falar do templo. Aliás, até aquela tenda no Antigo Testamento, né, que é tabernáculo do Antigo Testamento. Então ele tem de falar disso. Não falar disso está a ocultar alguma coisa. Mas ele vai ter privilégio porque tem de explicar essa parte. A propiciação. Então ali na Arca da Aliança tem um sítio, né, onde temos, posso dizer que são anjos, são colocados naquela coisa, e ali no meio o sacerdote ia ali para colocar sangue, né? Como é que é espargir, né? Não sei se diz o sangue. Então aquela coisinha ali no meio, ali no centro onde ele colocava, chama-se propiciatório. Então, quando fazia aquilo, né, era naquele tempo, né, que o sacerdote estava lá, né, para zelar o povo que tinha pecado, né. Todos os anos faziam isso, né, para purificar o povo. Eles confessavam os seus pecados, o sacerdote fazia isso, né. Não é de explicar muito, né, essa parte. Então, a palavra diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aqui já não estamos a tratar de Arca da Aliança, não estamos a falar de tenda, não estamos a falar de tabernáculo, não estamos a falar de templo, estamos a falar de Jesus. Jesus
é a própria, propiciatório, coisa assim, né? Que é o objeto. Então, ele é a própria propiciação, né? Queria falar do objeto. Então, ele é o próprio objeto, ele é tudo aquilo, né? A propiciação. Então, é Jesus Cristo, pelos nossos pecados. Não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Embora que aqui nesta palavra há uma divisão. Mas, só por essa parte, alguém pode dizer, ele é para mim, né? Como o irmão Mobó disse, aqui João está falando de cristãos. Não, nada disso, né? Quando ele diz também pelos de todo mundo, né? Estão a convidar a si, irmão, talvez que não seja cristão. Apóstolo João está a dizer que ainda há chance para que Cristo seja a propiciação na sua vida. Então, venha abraçar Jesus, né? Você ainda não perdeu tempo. Não acho que você pecou demais, né? Pecou demais e já não há espaço, não há como ir até Jesus, não. Todos viemos do mundo, todos nós viemos de lá, fizemos coisas que até não temos coragem de contar ao outro irmão. Então ainda há tempo, né? É só confessar os seus pecados, confessar tudo, né? Mesmo até a coisa que é grão de areia, aquilo que você acha que não é importante, conte isso a Deus. Pode não contar a nenhum irmão, vá de Deus, vai ao seu aposento, vai se ajoelhar. Deus, eu sou assim. Confesse seus pecados e arrepende-se. Arrepender é se apartar desses pecados, desses caminhos, né? E conhecer Jesus Cristo, né? Como seu Salvador. Ele vai ser a propiciação na sua vida. Então, esta